Salve, salve minha galera mais ou menos nerd, sejam todos bem-vindos à nossa sala. E hoje é dia de revisão para a galera dos terceiros anos, lá da Escola Profissional Marta Gifone. Nós vamos conversar aqui sobre os principais grupos de clima do nosso território e, consequentemente, das vegetações que se desenvolvem em cada grupo climático. Nós vamos começar falando sobre o clima equatorial, que é o clima que predomina principalmente na região norte do nosso país. Ele é o clima que apresenta o maior índice de chuva ao longo do ano, ou seja, ele é o clima mais chuvoso. É um clima quente devido à sua proximidade com o Equador e úmido devido a esse alto volume de chuva. É um clima que sofre a influência principalmente da massa equatorial continental. E é um clima que apresenta esse índice de chuva basicamente regulares e constantes. Ou seja, é um clima que tem chuvas praticamente o ano todo. E isso acontece principalmente por causa da influência da floresta amazônica nessa região, com o processo de evapotranspiração que a gente já conversou em aulas anteriores. O outro grupo climático é o grupo do semiárido. É um clima típico da região nordeste e que, diferente lá da região norte, é o que apresenta o menor índice de chuva. É um clima quente e seco, quente devido à proximidade do Equador e seco por conta de vários fatores, como por exemplo o relevo e as massas que atuam no território, e apresenta chuvas irregulares e escassas, ou seja, dificilmente chove nesse grupo climático. O próximo grupo de clima é o clima tropical. É um clima que tem um índice de chuva mediano, a gente pode dizer assim. Não chove tanto quanto no equatorial, mas também não chove tão pouco como no semiárido. É um clima quente e seco, e esse seco principalmente por conta da MTC, que é a massa seca do nosso território. E a característica principal é que ele tem duas estações bem definidas, o verão bastante chuvoso e o inverno bastante seco. Tem que tomar um cuidado aqui para não confundir uma coisa com a outra. O próximo grupo de clima que a gente vai dar uma analisada aí é o clima tropical úmido, que aqui aparece como clima tropical atlântico, mas é a mesma coisa do úmido, que é predominante na região litorânea. Ele apresenta um bom índice de chuva, é um clima que apresenta temperaturas quentes, mas também um certo grau de umidade, principalmente por conta da maritimidade, ou seja, a proximidade que essas regiões têm com o litoral, e aí a gente já conversou muito sobre isso. O próximo grupo climático é o clima subtropical, que é típico do sul. Ele também apresenta um bom índice de chuva, e é o clima brasileiro que fica em uma zona temperada, na verdade é o único. Ele é um clima que apresenta três características diferentes dos outros grupos. Ele é quente, frio e úmido. E ele tem a maior inversão térmica dentro do nosso território. O verão é o mais quente, o inverno é o mais frio, podendo até nevar. E um grupo que a gente falou, que foi o tropical de altitude, que é típico das regiões altas do sudeste, né? Pegando aí São Paulo, Minas e o Rio de Janeiro. Então essas são as principais características dos grupos climáticos que nós temos dentro do nosso território. O próximo passo é a gente entender as características da vegetação que cresce nesses grupos climáticos. E aí a gente vai analisar algumas das principais características de cada uma dessas vegetações. Um outro ponto importante, turma, é a gente sempre estar ligando a região ao clima e, consequentemente, à vegetação. Como a floresta amazônica ela apresenta características mais, digamos assim, em relação aos outros, nós vamos deixar para falar dela já já. E aí nós vamos para o cerrado, que é a vegetação lá do centro-oeste, do clima tropical. Ela é composta principalmente por espécies caducifoliadas, que são aquelas espécies que perdem suas folhas nos períodos secos, que têm os troncos e os seus galhos retorcidos e ainda recoberto por uma casca grossa. Essa característica do cerrado ela é basicamente por conta do tipo do solo bastante ácido. O cerrado ele apresenta um alto índice de desmatamento que está ligado principalmente à cultura da soja e também da pecuária. O próximo grupo de vegetação é a caatinga, que é típica do Nordeste, lá do clima semiárido. E a vegetação que cresce nesse ambiente são as espécies xerófilas e também xerófitas. São espécies que praticamente não possuem folhas, são espécies que possuem espinhos,
que concentram água no interior e têm suas raízes muito próximas da superfície, para que ela possa consumir uma grande quantidade de água antes que ela evapore. E aí eu estou colocando, né, a capacidade que essa vegetação tem de concentrar água no seu interior. A próxima vegetação é a do litoral, que é a Mata Atlântica, também conhecida como Mata Ciliar. É uma vegetação que cresce no clima tropical úmido e que tem na sua formação espécies hidrófilas e também higrófilas. São espécies resistentes à salinidade no ar, já que se desenvolvem próximas, né, do litoral, e espécies adaptadas a ambientes aquáticos, como por exemplo o mangue, como a gente está vendo aí nessa figura, que tem uma característica de possuir raízes aéreas para fazer esse trabalho de respiração quando a área estiver alagada. Uma outra vegetação que a gente vai conversar e que eu não coloquei aqui, mas já eu puxo uma extensão para ela, é a vegetação das araucárias. Mas aí nós vamos falar aqui dos campos, que são formados principalmente pelo Pampa Gaúcho e também pelos mares de morros, que é uma extensão de vegetação muito típica no sul, principalmente, né? O Pantanal a gente não conversou. E aqui sim nós temos as araucárias, que é a outra vegetação do sul. Vejam aí as características da espécie. Como a gente conversou, elas são espécies que possuem poucas folhas, são espécies classificadas como aciculifoliadas, que são aquelas espécies que possuem folhas finas, além de serem poucas, para que elas possam resistir aos períodos frios. É uma vegetação também que sofre bastante com o desmatamento e que no caso aqui da araucária, principalmente por conta da construção civil e do turismo. É a vegetação típica do sul. E aí, voltando para o quadro anterior de vegetações que nós tínhamos, nós vamos destacar também aqui, agora, né, a vegetação da floresta amazônica, que tem um diferencial em relação aos outros grupos de vegetações. No caso da Amazônia, por ser tão extensa, né, e por possuir uma diversidade de espécies muito grande, nós vamos ver que essa vegetação ela é dividida em 3 partes. Ela é a maior floresta equatorial que existe no planeta, é a que possui a maior concentração de espécies diferentes por metro quadrado, e ela é uma vegetação classificada como latifoliada. São espécies que possuem folhas bem largas e que facilitam e aceleram o processo de evapotranspiração, que a gente já conversou no conteúdo anterior. Essa vegetação, por ser tão diversificada, ela costuma ser dividida em 3 partes, que é o que a gente vai ver aqui agora. A mata de terra firme, que tem uma característica de possuir, né, as espécies mais altas dentro da floresta amazônica. É a parte que fica mais afastada em relação aos rios, e até por isso é uma área que basicamente não vai alagar mesmo nas cheias dos rios. É a parte da floresta também ainda mais preservada. O outro tipo, a outra divisão é a mata de várzea. Ela já fica numa parte mediana e aí já mais próxima dos rios. É na mata de várzea que ficam as seringueiras. É uma mata que vai ficar alagada durante um certo período do ano. O próximo grupo é a mata de igapó. É a área mais próxima dos rios e até por isso ela vai ser a área mais alagada, ou seja, constantemente alagada. Então essas são algumas características da Amazônia, as demais vocês têm aí no caderno. E nós vamos aqui finalizar falando sobre o climograma, que é aquele gráficozinho que mede tanto a temperatura como o nível de chuva de um determinado local. Lembre-se que à esquerda a gente terá a temperatura e à direita, na verdade, à direita a gente terá a temperatura, desculpa, e à esquerda nós teremos o nível de chuva. Aqui embaixo nós teremos os meses do ano. Essa temperatura ela é medida em graus Celsius e no caso, a pluviosidade vai ser medida em milímetros. Então é isso, galera. Eu desejo sucesso para vocês, né? Que vocês possam fazer uma boa prova, que o vídeo realmente possa ajudar nos estudos de vocês. E aí fica a dica, pega o caderno, vai estudando pelo caderno, vai acompanhando pelo vídeo, dá um like no vídeo, o canal precisa dos likes, e sucesso para todo mundo na nossa prova bimestral.